Bom dia a todos. É uma enorme satisfação estar de volta aqui no Instituto Fernando Henrique Cardoso. Presidente, muito feliz de ter o senhor presente. Sérgio, muito obrigado. Flávio. Tá bom. Ok. Então, vou começar logo aqui contando. Eu colhi alguns slides de anos e anos atrás para dar um pouco do histórico do setor de hidroeletricidade. Quando eu entrei no CEPEL, Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, na década de 70, entrei porque sou hidrólogo. Então, água, energia, hidroeletricidade, nós tínhamos mais de 90%, 95% da energia sendo produzida por hidrelétricas. E o problema é um pouco esse que está aí nesse slide. Eu não fiz nem traduzir. Peguei slides do passado remoto e que o problema era essencialmente o seguinte. Bom, com usinas hidrelétricas, você tem que decidir quando você precisa ligar as térmicas. Porque você tinha, grosso modo, muitas usinas hidrelétricas, algumas poucas térmicas. E você tinha que saber com que antecedência você tinha que ligar as térmicas para evitar que os reservatórios esvaziassem e, portanto, você não conseguisse atender a demanda e houvesse um racionamento. Esse era o problema. Então, quais eram os dados de entrada? Quer dizer, quais eram o que se precisava conhecer? Primeiro, hidrologia, porque você precisava saber modelar as vazões dos rios para saber, enfim, quanta água vai chegar, não vai, quais as probabilidades, fazer uma análise estocástica. A segunda é a evolução da demanda, essa é mais fácil. A evolução da demanda, embora o PIB não dá para saber e tal, mas flutua menos, vamos dizer, previsões econométricas flutuam menos do que previsões hidrológicas. A natureza é muito incerta, eu tenho um gráfico aqui que mostra para frente como é incerta. E terceiro, o planejamento, quer dizer, como você está olhando muitos anos na frente, porque você tinha que começar a ligar as térmicas. Se o reservatório esvazia, a partir de um certo ponto, você começa a ligar as térmicas para evitar o racionamento e começa a gastar, em vez de água, combustível, portanto, tem um custo. Esse era o problema que nós tínhamos que resolver. E precisa também saber, então, em que ritmo vão entrar as usinas. Se elas não entrassem no futuro, nós até dizíamos, se a cavalaria não chegar, aí temos um problema. Foi um pouco o problema de 2001, quer dizer, não chegou a tempo. Bom, e a nossa opção, quer dizer, nós, enfim, éramos essencialmente quase todas as empresas estatais, e sendo predominantemente hidroelétrico, nós tínhamos regimes hidrológicos distintos em diferentes áreas do território nacional. Então, é natural você querer complementar, quando você tiver uma seca numa bacia, numa região, complementar com a produção de outra. Então, seria natural olhar o problema de uma forma cooperativa. Então, o modelo que nós adotamos, de certa maneira, é um modelo socialista, ou centralizado, soviético, no sentido positivo, no sentido... Mas no sentido, e ele é até hoje, ele é soviético até hoje, no sentido de que tem uma inteligência central que olha, vamos dizer, onde é que estão os recursos e decide onde é economicamente, para o conjunto do país, onde é economicamente mais interessante gerar energia, guardar água, etc. Ademais, a propriedade das usinas... As usinas hidrelétricas são dispostas numa cascata, quer dizer, ao longo de um rio tem várias usinas hidrelétricas e essas usinas hidrelétricas pertencem a diferentes donos. Quer dizer, então, tem um problema de fazer com que eles trabalhem de forma coordenada e cooperativa. Quer dizer, se digamos, a decisão... Para dar um exemplo concreto, no Rio Grande tem grande reservatório, Furnas. Se o dono de Furnas resolve guardar água ou turbinar, isso afeta a quantidade de água que estará disponível para as usinas adjusantes. Então, não é uma decisão que diz respeito apenas a quem estiver controlando Furnas. Tem efeito no país inteiro. Então, essas características fizeram com que isso, como eu disse, o sistema fosse stalinista, com um despacho centralizado, por modelos matemáticos. Eu passei muitos anos meus trabalhando em programação dinâmica estocástica, que era essa coisa toda, e claro que, vamos dizer, olhando para trás, algumas consequências negativas tiveram disso. Quer dizer, muita coisa boa, mas também consequências negativas. Aqui um gráfico só para mostrar, um gráfico antigo, da época ainda de 2001, para mostrar como é que essa macarronada aí de fios são diferentes possíveis evoluções do estoque de água, na realidade estoque de energia, mas enfim, estoque de água nos reservatórios a partir do mesmo ponto,
para diferentes anos. Quer dizer, em 1931, como é que teria sido a evolução, 1932, é só para mostrar que não tem como prever, é uma coisa muito, muito variável. Naquela época, década de 70, qual era a nossa visão do futuro de energia elétrica? Era um pouco, essa é 2010 aqui, não é de década de 70, mas era a visão que nós tínhamos. É que, olha, os países desenvolvidos, nos Estados, América do Norte e Europa, já desenvolveram da ordem de 70% do seu potencial. E nós, só 30%. E, portanto, vamos em frente. Nós temos muito ainda de hidroeletricidade para ser construída. Essa era a nossa visão. E o problema começou na década de 90 com questões, naturalmente, o conflito entre questões ambientais e sociais. Há, naturalmente, por exemplo, eu me lembro que a Dilma, quando era ministra, ela foi ministra de Minas e Energia, ela foi para a Alemanha para defender uma tese que era absolutamente óbvia, que energia hidroelétrica é renovável. Os alemães diziam que a energia hidroelétrica não era renovável, só as pequenas. Bom, aí eu até esse gráfico aqui eu fiz quando estava na Light, que é para mostrar que energia hidroelétrica, de certa maneira, é solar, no sentido que é o sol que faz com que a água evapore, vire nuvem, chuva, etc., que volta a ser vazão dos rios, etc. Então, E tivemos na construção das hidrelétricas muita discussão ali entre o efeito local, né, e o efeito global. Quer dizer, na época, a alternativa só para hidrelétricas era térmicas. Então, dizia assim, olha, se você só olha o efeito local de uma construção de uma hidrelétrica, eventualmente você vai dizer não, porque quando você constrói uma hidrelétrica tem efeito ambiental e tem efeito social local. Mas, se você não construir, você vai ter que construir uma térmica. Essa era a visão. E aí você tem um efeito ambiental global pelo efeito estufa. Então, precisava levar isso tudo em consideração. E eu mostrava isso aí, que está deformado aí o mapa do Brasil, mas mostrava que, então, lá atrás, como agora também, nós pouco conhecemos o nosso potencial hidráulico. Pouco conhecemos, porque a maior parte do território na Amazônia ele está pintado de alguma cor, porque é uma unidade de conservação, uma unidade indígena, que não foi feito estudo nenhum. Esse livro eu escrevi em 2009, quando saí da ANEEL, e fazia uma proposta na ocasião, que a lei deixe claro que no licenciamento de obras estratégicas, que eu via as hidrelétricas, grandes hidrelétricas com reservatório na época, como de interesse nacional. Então, o licenciamento deveria ser mensurado em pelo menos 4 dimensões: econômica, energética, ambiental e social. Porque só era, quer dizer, na realidade, vamos dizer, a representação ambiental tinha e tem o poder de veto. Todos os outros efeitos são desconsiderados. E aí, no meu sonho, reunir os dirigentes de todas as organizações numa sala, só saíam quando dissesse o que pode ser feito. Porque, se você for um a um dizendo o que não pode ser feito, nada é feito. Então, seria necessário sair com um plano possível. Bom, isso agora pulamos lá do passado para agora. Agora já foi mostrado muito disso. Isso aqui é um estudo recente, 2017, eu acho, da EPE, que mostra que consideraram aqui 196 possíveis projetos de hidrelétrico, dos quais, na realidade, apenas não sei, uma pequena quantidade deles, eu acho que 60, tal, que conseguiria ser viável, porque não está em área indígena, não está enfim, do que seria possível é muito pouco. Quer dizer, sob o ponto de vista da batalha, digamos assim, entre aqueles que gostariam de construir hidrelétricas e aqueles que dizem que não pode por causa dos efeitos sociais e ambientais, seguramente os segundos ganharam. O pessoal do social e ambiental ganhou, né? Então, agora, resta muito pouco viável, assim, sob o ponto de vista dessa visão. E agora,
por outro lado, com essa questão do efeito estufa, algumas organizações ambientais começam a olhar com mais simpatia para a hidroeletricidade. Por exemplo, de Nature Conservancy tem desenvolvido propostas de restabelecer novas hidrelétricas, porque é renovável, etc., desde que sejam os projetos certos, quer dizer, construa as barragens certas de uma forma correta. Então, não está completamente perdido, mas não era aquilo que nós imaginávamos. Sob o ponto de vista, tecnológico, de modelagem, muito evoluiu. Quer dizer, hoje a NASA tem modelo digital do terreno, a gente sabe exatamente modelar, sabe exatamente qual a altitude e tal. Então, é possível. Isso aqui é um modelo feito lá na PSR, meu filho fez isso aí, e é um modelo que mostra que você, a partir das informações da NASA e tal, você sai fazendo a divisão de quedas, levando em consideração, e isso a The Nature Conservancy está usando, usou na Colômbia, usou no México e no país africano, Guiné, eu acho, que usaram com a sociedade, discutindo o que dá e o que não dá para fazer. Quer dizer, é um processo de planejamento muito distinto daquele que, quando eu era jovem, do setor elétrico. O setor elétrico era dono do Rio, hoje não, tem que ir lá discutir. Então, não está completamente parado no mundo. Entre nós está quase parado. Dentro da linha do que dizia o Elvio, de incerteza, eu penso que... Eu não estou otimista, concordando com o Davi, não estou otimista que a hidroeletricidade vai ser aquilo que nós imaginávamos nos anos 70, vai se construir um monte de usinas hidrelétricas na Amazônia. Mas eu também não estou confortável com o pouco conhecimento que temos. Quer dizer, é tudo muito... E é pouco conhecimento, porque não se pode entrar em muitas áreas que talvez tenha alguma joia, alguma coisa, vamos dizer, algum aproveitamento que deva ser feito. E nós não temos esse conhecimento porque não dá para entrar, e também porque o arranjo institucional que nós temos é ruim. Porque hoje, alguém que queira estudar uma bacia hidrográfica para descobrir, onde é que podemos colocar aqui as usinas, tal, ela faz isso pro bono, e se algum dia a ANEEL vier listar aquilo, aí ele vai ter o ressarcimento. Ninguém faz, ninguém é maluco fazer isso, não se faz. Mas aí uma proposta concreta, quer dizer, a ANEEL, enfim, poderia usar parte dos recursos de P&D para incentivar o conhecimento. É um recurso pequeno que nós devíamos conhecer melhor. Nós não podemos jogar fora apenas com a perspectiva de que no futuro isso não vai ser necessário. É um investimento muito pequeno, devíamos olhar isso. Então, e tem tecnologia hoje para olhar isso de uma forma simples. Bom, agora, o tema aqui as renováveis. Então, a pergunta que um estudo da PSR fez foi o seguinte: é possível nós termos um futuro só com as novas renováveis, quer dizer, com eólica, solar, e tal, essencialmente isso? E como é que seria esse mundo? Então, isso já foi postado para muitos. Essencialmente, eles consideraram... Ok, vou terminar. Eles consideraram nesse estudo que a hidroeletricidade não vai se expandir muito. Vai só o que tem, mais algumas poucas usinas que vão entrar por à frente. Não quer dizer que seja o plano ótimo, do ponto de vista econômico, não quer dizer. É só para ver se isso é viável. E como é que seria esse mundo? A resposta é viável. Eu mesmo tinha dúvida, por quê? Já foi dito muitas vezes, as eólicas e solares não são despacháveis. Então, você não produz energia quando você quer, e sim quando o sol está brilhando, quando o vento está soprando. E as hidráulicas ou as térmicas, enfim, têm a capacidade de ser despacháveis. Então, seria possível um mundo só com essas? Sim, seria possível, porque tem um efeito portfólio. Quer dizer, você, assim como as hidrelétricas você pode espalhar no território todo, as novas renováveis também você pode espalhar. Se estiver ventando no Nordeste, venta no Sul e tal, é um conceito parecido. Então, eu tinha dúvida se isso seria possível, sim possível. Só para dar esse número finalzinho ali, nesse mundo, que, repito, não é o ótimo sob o ponto de vista econômico, não é. Mas o que seria o Brasil? Esse é o Brasil do futuro, é um Brasil que teria uma demanda energética o dobro da de 2017. Não se precisa qual ano, algum ano no futuro. Qual seria a emissão de CO2? Seria 51 gramas de CO2 por quilowatt-hora. O Brasil estaria emitindo, em termos energéticos, energia elétrica,
1/10 do que é a média do mundo. Quer dizer, o Brasil dá um banho, não tem por que ninguém ficar puxando nossa orelha. Nós somos campeões nesse tema. O despacho seria mais ou menos assim, e como, não sei qual de vocês dois disse, mas as hidrelétricas funcionarão exatamente como complementares às eólicas. Elas vão funcionar. As hidrelétricas, no passado, com o reservatório, a função do reservatório era guardar água de um ano bom, ou seja, excesso de água guardava, e ia usando nos anos seguintes, os anos ruins no sentido hidrológico. Então, esse efeito de regularização fica menos relevante, porque as eólicas e a solar vão estar continuamente fazendo isso. Então, a flutuação dos reservatórios será menor, eles funcionarão mais para, bom, se parou de ventar, aí você liga e aí a potência é atendida, né? Eu não tenho aqui muito tempo, mas só queria fazer para terminar, dizer o seguinte. Eu comecei falando que o sistema é stalinista, e é até hoje, porque o ONS faz o despacho centralizado, etc. Muitas vantagens disso, mas também algumas desvantagens. As desvantagens é que o incentivo para os agentes de geração hidroelétrica é de agradar, de entender as regras de quem faz o despacho e das regras comerciais. No Brasil, como o despacho é centralizado, as usinas hidrelétricas grandes compulsoriamente pertencem a um consórcio. Elas compulsoriamente pertencem a um clube e que a geração total das usinas é repartida entre as usinas proporcionalmente à contribuição que cada uma dá a esse consórcio, que chama-se garantia física. E a tendência, quer dizer, qualquer que seja o processo industrial, quando se produz qualquer coisa, inclusive energia elétrica, a tendência do produtor é aumentar a produtividade. Ele vai trocar equipamento, vai procurar ser mais eficiente, etc. Quando você está num ambiente de consórcio, de condomínio, é da natureza humana ser menos diligente, né? O exemplo que eu sempre dou é o seguinte: num prédio de apartamentos que tem um único hidrômetro, o consumo é 100. Se você substitui isso por hidrômetros em cada apartamento, o consumo cai para 60. Quer dizer, quando alguma coisa compara, é feito carona, né? Quer dizer, e isso acontece com a hidroeletricidade também. Quer dizer, os donos de usina ficam todos da carona. Quais são as consequências disso? Várias. Uma, a disputa pela água na bacia hidrográfica é atenuada. Quer dizer, eu tenho uma aluna agora na COP fazendo uma tese, o seguinte: tem uma usina que a montante dessa usina, ela foi construída com uma garantia de que a água seria destinada àquela usina, ou seja, ninguém vai fazer um investimento a longo prazo se não tiver a garantia de que tem água. Depois o poder público deixou que se usasse essa água para outros usos, eventualmente até mais nobres, não sei, mas essa usina foi perdendo a capacidade de gerar energia. Isso é comum. No São Francisco é a mesma história. Nas usinas da Chesf é a mesma história. E o que faz os donos da usina do setor elétrico? Pouco reclama porque ele está protegido por um clube, né, que reparte isso. Um outro exemplo é esse, eu vou ficar aqui para não minha. Não, ele é o seguinte: você tem 3%, você tem 1% da produção do conjunto das usinas hidrelétricas. Aí como é que esse 1% foi calculado? Foi calculado assim: qual é a contribuição do Sérgio ao condomínio? Quer dizer, quanto é que o Sérgio agrega de produção ao condomínio? De uma forma grosseira, se o condomínio antes atendia uma demanda de 99 e quando você veio atendeu uma demanda de 100, então você contribuiu com 1%, para simplificar, né? Então, é a sua contribuição. Aí, com o tempo, outros usos da água na bacia começam a tirar isso. Você não já contribui com 1%, você contribui com muito menos, mas você não reclama, porque você continua tendo 1% da receita. Quer dizer, cai um pouquinho a produção de todos, mas você continua tendo 1% da receita. É mais cômodo do que você ficar brigando com o irrigante, com isso, com aquilo. Então, e aí, digamos, nós ficamos com uma visão equivocada, como se o conjunto, nesse meu exemplo, como se o conjunto de usinas continuasse capaz de produzir 100. Mas ela não é mais capaz de produzir 100 porque alguma coisa mudou. Pode ser o uso da água por outros irrigantes, por outros usuários, ou pode ser mudança climática também, pode ser várias coisas. Então, termino com esse exemplo.
um grupo digital de Fubá, jovens, há alguns anos atrás, me procurou dizendo assim, olha, doutor Kelman, eu não entendo uma coisa. Nós temos uma tecnologia que relaciona quantidade de água que passa na tubulação, no penstock, metros cúbicos por segundo, com a produção da usina, megawatts, que é a produtividade, relação entre água e produtividade. E a produção, produtividade. E em todo lugar do mundo, essa tecnologia é utilizada, porque o dono da usina, que ganha proporcionalmente, como qualquer fábrica, ganha proporcionalmente a sua produção, ele quer aumentar a produtividade, como qualquer lugar. E aqui no Brasil a gente não consegue vender isso, porque ninguém se interessa. Tal. E por que não se interessa? Não se interessa pela mesma razão, quer dizer, porque o incentivo à produtividade é baixo. Então, teria muitas outras coisas para falar, mas tem razão o Ministério de passar limpo o setor, mudar regras do setor, inclusive para o setor de hidroeletricidade. Quer dizer, nós precisamos realmente modernizar isso. E não é porque estava errado antes, tal, é porque primeiro, mudou o parque, as tecnologias, e segundo, porque vamos aprendendo com erros, enfim, com circunstâncias que não prevíamos. Quer dizer, quando eu fazia lá a programação dinâmica estocástica na década de 70, tinha uma hora da boa vontade, achava que estava fazendo uma coisa ótima para o país, e era ótimo, mas foi tendo dificuldades que a gente vai aprendendo. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado.